Nunca houve um momento pior na história para ser um soldado russo. E não é só porque dezenas de milhares deles estão sendo mortos e feridos todos os meses. Nem é apenas porque eles são tratados como carne de canhão por seus comandantes, enviados em missões suicidas sem treinamento adequado, equipamento confiável ou qualquer armadura para protegê-los. É porque cada segundo de suas vidas é um pesadelo constante. Um pesadelo em que o terror e a morte aguardam a cada esquina, onde ameaças ocultas podem acabar com uma vida em um instante, e onde até mesmo os próprios aliados e comandantes dos soldados podem se voltar contra eles, torturando ou até matando aqueles que ousam desafiar uma única ordem. Diante de uma infinidade de ameaças como essas, muitos desses soldados se consideram sortudos por simplesmente conseguirem chegar ao final de cada dia ainda inteiros. Como os ucranianos, milhares deles sonham com o fim da guerra, quando poderão voltar para casa e rever amigos e familiares. Eles sabem que cada minuto na linha de frente é perigoso, com drones inimigos, artilharia e esquadrões de assalto sempre por perto. Diante da escolha entre morte quase certa e a chance de viver mais um dia, cada vez mais soldados russos decidem fugir das linhas de frente. Mikhail Radianov foi um deles. Em uma entrevista à mídia United 24, Radianov admite que entrou para o exército russo para evitar uma sentença de prisão. Não é uma história incomum. Homens russos de origens pobres ou problemáticas frequentemente cometem pequenos crimes, e desde o início da guerra, muitos presos podem escolher entre ficar na prisão ou lutar na Ucrânia. Rodianov, como tantos antes dele, foi tentado pela segunda opção. Ofereceram a ele um contrato militar, prometendo serviço na retaguarda, cavando trincheiras em vez da linha de frente, e ele assinou. Ele não sabia que tinha sido enganado. Ele achava que estaria seguro, longe dos tiroteios da linha de frente, passando os dias fazendo trabalho manual, que pode ser exaustivo, mas pelo menos não envolvia arriscar a própria vida. No começo, foi assim que começou. Rodianov realmente foi encarregado de cavar trincheiras e fortificações, mas logo se viu recebendo tarefas adicionais, muito mais perigosas, como evacuar soldados feridos ou arrastar corpos de soldados mortos das posições avançadas. Ele trabalhou 1 ano e meio nisso, até receber uma mensagem muito mais assustadora. Você vai participar de um ataque. Rodianov não tinha concordado com isso, mas agora era tarde demais. Ele e seu parceiro passaram por um treinamento absurdo, rapidamente instruídos sobre o uso de patinetes elétricos e aplicativos de navegação civil para planejar o ataque. Depois eles receberam uma foto simples de um prédio destruído perto da vila ucraniana de Petropavlivka, não muito longe de Kupiansk, na região de Kharkiv, e foram ordenados a chegar até aquele prédio e defendê-lo. Rodianov conhecia bem a região. Eles já passaram um tempo lá, resgatando ex-companheiros da equipe de assalto que mal avançaram 1 quilômetro antes de morrer. O prédio para onde Rodianov e seu parceiro iam ficava a cerca de 7 quilômetros ou 4,5 milhas deles. Logo chegaram à conclusão óbvia. Eles não tinham chance de chegar àquele prédio, muito menos de defendê-lo. Aquilo era uma missão suicida. Radinov, como inúmeros outros homens russos antes dele, estava sendo enviado para a morte. É uma história parecida ao longo de centenas de milhas de linhas de frente. Com frequência, comandantes russos insistem teimosamente em sua estratégia insustentável de moedor de carne, enviando centenas e milhares de homens contra posições ucranianas fortificadas, sabendo que quase todos serão feridos ou mortos, numa tentativa desesperada de conquistar mais território sem valor. Além disso, para que esses comandantes possam informar a Vladimir Putin que a guerra está indo bem, mas Radinov não estava disposto a ser apenas mais uma estatística, mas um nome na lista cada vez maior de baixas russas. Ele e seu parceiro decidiram tomar as rédeas de suas vidas e fugir. Eles quase conseguiram, mas foram capturados a apenas 12 quilômetros, ou 7,5 milhas da fronteira russa, por um grupo de chechenos, como relata Radianov. Eles nos espancaram e entregaram à polícia militar, que nos manteve em um porão e agrediu várias vezes. À noite, alguém com o codinome Volchara chegou e me enviou para um quartel em Vysok, na região de Luhansk. Lá, eles me perguntaram: "Você vai participar de um ataque?" Disse que estava com medo e minha saúde ruim. Então me enviaram para um homem chamado Shalaba, que recebeu ordem de ter uma conversa preventiva comigo. Agora, durante essa conversa preventiva, Rodianov foi amarrado e torturado com choques elétricos por 2 horas inteiras, antes de finalmente ceder e concordar em participar do ataque. Mas o pesadelo dele não tinha acabado. Em um posto de controle, soldados russos decidiram extorquir seu jovem camarada. Eles notaram que Rodianov devia ter juntado bastante dinheiro no cartão,
pois passou muito tempo no serviço militar sem gastar. Pediram para ele comprar uma motocicleta para eles. Com receio das consequências de recusar, Kudianov aceitou. Os soldados, então, alegaram que o tempo mudava e disseram precisar de um quadriciclo. Kudianov concordou novamente. Ele foi escoltado até um caixa eletrônico, onde esperava sacar o dinheiro e entregá-lo aos homens. Mas no posto de controle, eles exigiram que ele revelasse seu código-senha, e quando ele recusou, outra surpresa sombria o aguardava. Ele foi imediatamente levado de volta à câmara de tortura de Tilaba. Lá ele foi espancado novamente, amarrado e torturado com choques elétricos por mais 2 horas. Desta vez, porém, ele não foi interrogado, nem teve qualquer opção de pôr fim ao seu sofrimento. Ele foi repetidamente machucado, até ter a bochecha perfurada com uma tesoura. Só então Tilaba pediu seu código-senha. Incapaz de suportar mais dor e percebendo que não tinha outra opção, Kudianov cedeu. Algum tempo depois, ele recebeu ordem de se preparar para um novo ataque. Ele não recebeu nenhuma informação sobre para onde estava indo ou a qual unidade havia sido designado. Mas nada disso importava. Kudianov sabia que qualquer ataque na linha de frente era uma sentença de morte, não importava onde fosse ou com quem fosse. Então, apesar de já ter falhado e sofrido as consequências uma vez antes, ele decidiu tentar fugir novamente. Em vez de encher sua mochila com munição e armas, ele a encheu com água e algumas latas de comida, e fugiu para salvar sua vida. Tragicamente, ele foi capturado novamente, desta vez perto do assentamento de Arapivka, na região de Luhansk, no leste da Ucrânia. Ele foi levado para outro assentamento e novamente submetido a choques elétricos, apenas por não informar aos soldados de qual unidade tentar escapar. Depois disso, para o horror de Kudianov, ele se viu cara a cara com seu algoz pela 3ª vez. A polícia militar russa decidiu enviá-lo de volta para Chalaba, que mais uma vez o amarrou e o torturou. Eles me jogaram amarrado no chão do lado de fora. Chalaba saía às vezes, fumava e jogava bitucas de cigarro em mim. Ele disse que se eu me mexesse, as surras continuariam. Em certo momento, um coronel com o codinome Matros apareceu, passou por cima de mim e perguntou: "O que é isso?" Depois entrou na sala do Chalaba. Eles conversaram. O coronel saiu novamente, passou por cima de mim de novo e foi embora. No dia seguinte, Kudianov foi levado ao 1º Regimento de Tanques da Guarda para treinamento para ataque. Ele passou 2 dias aprendendo a correr até as fortificações ucranianas e lançar minas antitanque nelas. Depois disso, ele foi designado para um novo grupo e recebeu ordens para participar de mais um assalto. E desta vez, disseram claramente: se você tentar fugir de novo, será baleado. Mesmo assim, buscando sobreviver e ter um futuro, Kudianov ousou planejar uma 3ª e última fuga. Pouco antes do assalto, ele pediu para ir ao banheiro, mas correu para as posições ucranianas, rendeu-se e foi preso. Ele é prisioneiro, mas ao menos está vivo, diferentemente de muitos outros. Observação rápida. Você assiste ao The Military Show. Se ainda não se inscreveu, faça isso agora. Tendo visto e suportado os horrores da guerra em primeira mão, Kudianov tem uma mensagem para qualquer um de seus compatriotas que esteja pensando em pegar em armas e entrar na luta. A todos os soldados russos: não confiem no exército. Voltar vivo é quase impossível. Não vão à guerra, não invadam outros países. Esta terra não é nossa. Fiquem em casa e trabalhem nas fábricas. Mesmo enfrentando prisão, cumpra sua pena. 10 anos preso é melhor que o exército, onde não há tratamento humano nem pagamento. Eles tiram tudo de você. Pense bem, não vá à guerra, pois guerra é morte. Espero que alguns russos que ainda estão hesitando em se alistar e participar dessa campanha desastrosa possam ouvir esse alerta tão grave e levá-lo a sério. Para outros, porém, já é tarde demais. Muitos homens de várias idades se voluntariaram para lutar na Ucrânia ou sentiram não ter opção, enxergando nisso a única forma de garantir salário, sustentar a família ou evitar prisão e deportação. Muitos foram enganados pela mídia ou acreditaram nas mentiras dos recrutadores. Eles pensavam que ficariam de 6 a 12 meses em um lugar seguro e depois voltariam para casa para aproveitar o bônus de alistamento e o salário. Muitos acreditavam que a guerra acabaria rapidamente, ou que a Rússia estava em ascensão, superando facilmente as defesas da Ucrânia e conquistando grandes avanços. Então, eles chegaram à linha de frente. Eles viram a dura realidade desta guerra. Eles perceberam quão pequena era a chance de saírem vivos
entendendo finalmente que não seriam tratados como seres humanos pelos que estavam acima na hierarquia, mas sim como mera carne para canhão enviada para a linha de fogo em ataques suicidas sem sentido. Muitos desses soldados sentem que não têm outra opção a não ser aceitar silenciosa e tristemente seu destino, seguindo as ordens de seus oficiais superiores e marchando diretamente para a morte, com apenas a vaga esperança de sofrerem ferimentos não fatais que lhes permitam ser enviados de volta para casa. Alguns seguem o exemplo de Rudianov e tomam a decisão corajosa, mas arriscada, de desobedecer ordens ou tentar fugir de suas unidades. Alguns conseguem. Aqueles que são pegos, no entanto, podem ser submetidos a punições terríveis por suas ações. Diversos veículos de mídia, como o Daily Mail, relataram comandantes russos espancando, humilhando, deixando soldados passarem fome, abusando deles e até matando quem se recusa a obedecer ordens. Evidências fornecidas pelo canal em russo do Telegram, Trick Question, incluem vídeos anônimos de soldados da 132ª Certa e 60ª Brigadas da Rússia, assim como de outras unidades. Esses vídeos mostram até que ponto oficiais russos podem agir de maneira horrível e sádica para controlar seus homens. Um vídeo mostra 2 homens seminus amarrados a uma árvore e forçados a latir como cachorros. Enquanto o comandante zomba e até urina neles, dizendo orgulhoso: "Estes são nossos cachorros que fugiram, mas pegamos." Outro vídeo mostra um soldado preso em uma caixa pequena, só com a cabeça exposta, enquanto um comandante o provoca com comida e diz: "Está com fome? Vai morrer aí, sabia?" Muitos soldados também relatam ter sido eletrocutados ou tatuados à força por desafiar ordens ou ousar fugir. Eles frequentemente ficam sem comida e água, recorrendo a medidas desesperadas como beber de poças ou saquear cadáveres em busca de restos de comida. E as punições não se aplicam só a quem recusa participar de ataques ou tenta fugir. Até mesmo as coisas mais simples, como ser encontrado com um smartphone, podem ser suficientes para que um soldado receba uma sentença de morte. Quem se recusa a renovar o contrato com o exército costuma ser enviado para missões suicidas, perdendo qualquer chance de voltar para casa. Frequentemente, para garantir que não tenham absolutamente nenhuma chance de sair vivos, esses soldados recebem ordens para marchar em direção às posições ucranianas, mesmo com ferimentos terríveis ou sem qualquer arma para se defender. A extorsão é comum. Oficiais comandantes frequentemente obrigam as tropas a entregar cartões bancários ou transferir dinheiro para suas contas, e quem se recusa é torturado ou morto. Um ex-médico do exército entrevistado pela BBC compartilhou sua experiência em primeira mão sobre esse comportamento, afirmando: "Eu vi os corpos de 20 homens que eu conhecia jogados em uma cova, depois de serem executados pelos próprios oficiais, após terem seu dinheiro confiscado. Lembro de um gritando: 'Não atire, faço qualquer coisa', mas mesmo assim ele matou todos." Descartar alguém não é problema, basta inventar um relatório. E as atrocidades não terminam aí. Há relatos e evidências em vídeo de soldados russos sendo colocados uns contra os outros como cães. Um vídeo, por exemplo, mostra 2 homens sem camisa sendo jogados em um buraco, antes do comandante avisá-los. É o seguinte: quem matar o outro primeiro pode sair do buraco. A luta seguinte durou poucos minutos, com o soldado mais velho estrangulando seu compatriota até a morte. Esses casos não são isolados ou raros. São comuns em todo o exército russo. O especialista Kirk Giles afirmou aos repórteres que há um problema sistêmico. O exército russo reflete uma sociedade marcada por violência, extorsão e corrupção endêmicas. Não devemos nos surpreender quando esses comportamentos continuam, seja contra os conquistados pelo exército russo ou contra seu próprio povo. Porque a estrutura social dentro da Rússia sempre foi baseada no fato de que qualquer pessoa com o mínimo de poder o explora ao máximo possível. E não são só os russos que sofrem assim. O Kremlin também focou em trabalhadores migrantes da África e Sul da Ásia, enganando-os para assinarem contratos de serviço militar e enviando-os aos locais mais perigosos. Muitas vezes sem saber por que foram enviadas, essas pessoas são usadas como carne de canhão, independentemente de suas capacidades físicas, como Giles explica. Se seu único propósito é ser alvo de balas, não importa se está de muletas ou ferido, ainda cumprirá seu objetivo. E mesmo que alguns soldados sobrevivam ao tratamento terrível imposto por seus comandantes, eles ainda têm que enfrentar seus oponentes, o exército ucraniano, que continua a criar maneiras cada vez mais surpreendentes e engenhosas de eliminar seus inimigos.
Um relatório recente revelou que agentes secretos de Kiev esconderam explosivos em palmilhas térmicas, depois enviadas a unidades militares russas. Cada uma das palmilhas continha até 1,5 gramas de explosivos, e segundo relatos, dezenas de milhares delas foram enviadas para as tropas russas. Um caminhão com cerca de 500 dessas palmilhas foi interceptado pelos russos, e o FSB, agência de inteligência do Kremlin, gabou-se de frustrar os planos do inimigo. Na verdade, aquele caminhão era só mais um entre muitos. Segundo autoridades ucranianas, milhares dessas palmilhas explosivas chegaram aos destinos e cumpriram seu papel. Um incidente semelhante também foi relatado em fevereiro de 2025, quando descobriu-se que um lote de óculos FPV para drones, enviados para unidades russas, havia sido sabotado por agentes ucranianos. Os óculos haviam sido equipados com dispositivos explosivos improvisados, projetados para detonar enquanto estavam sendo usados, tirando a vida dos soldados inimigos num piscar de olhos. Assim, as tropas russas enfrentam ameaças de missões suicidas, comandantes que as tratam como insetos e ainda não podem confiar no equipamento para se defender. Qualquer objeto, de sapatos a óculos ou fuzis, pode ter sido adulterado e virar armadilha mortal. Suas vidas são marcadas por medo, perigo e miséria. A morte pode vir para eles a qualquer momento e de formas infernais e inevitáveis. Quanto mais a guerra dura, mais vidas se perdem. A Ucrânia também perde e continuará perdendo soldados, mas pelo menos tem comandantes que valorizam suas vidas, os armam corretamente e os tratam com respeito. O exército de Kiev busca constantemente reduzir baixas com tecnologias inovadoras, inclusive usando recentemente robôs humanoides inspirados em Exterminador do Futuro na linha de frente, sobre os quais você pode saber tudo neste vídeo. Ou assista a este vídeo para ver de perto as enormes perdas da Rússia e por que seu exército caminha para a destruição total. E por fim, inscreva-se no The Military Show para mais análises táticas, insights e reportagens imperdíveis.